Bom, vamos lá então aqui convidar. Boa noite, João. Pronto. Sim, eu já aceita. Eu não estou aqui, aceita. Já convidei. Pronto. Pronto. Agora sim. Já está. Pronto. Desde já. Boa noite também, Sofia Esteves Araújo. Portanto, estamos agora aqui online. Portanto, e hoje, Vitor, com a nossa digníssima Marjorie, nos disse aqui para também falarmos. Portanto, vamos falar aqui sobre se o marketing imobiliário é gasto ou um investimento. Portanto, aqui o João Nóbrega, portanto, está aqui também na live, já sabe que é um investimento, porque já é nosso cliente nesse sentido. Um abraço também para o João. A ver se marcamos também um podcast. O João daqui a pouco deve também receber um e-mail nesse sentido. E pronto. Portanto, para quem também não me conhece, portanto, eu sou o Miguel Pinto, sou aqui o fundador da Maxel Advisor. Estamos hoje aqui com o Vítor Valentim. Portanto, o Vítor Valentim é aqui o homem das operações, é aqui o COO. E pronto, e nós agora, esta semana, estamos a pensar aqui sempre como é que tudo isto realmente funciona. Hoje vamos abordar o tema se o marketing é gasto ou investimento. E pronto, e quem quiser também pode colocar aí nos comentários portanto, algumas reações e tudo. Portanto, neste caso, Vitor, portanto, gostava que tu desse também primeiramente o teu parecer, ok? Achas que o marketing imobiliário hoje em dia é gasto ou investimento? Desculpa. Você tá conseguindo me ouvir, Miguel? O áudio Sim, falhou. sim, sim. Tá me Consigo. ouvindo? Estás-me a ouvir? Boa noite, tudo bem? Esse é um assunto muito importante, tendo em vista a época que a gente se encontra hoje, porque é, é interessante que eu cheguei, quando eu cheguei em Portugal, tendo em vista que eu vim do Brasil, e quando eu vim do Brasil, o marketing digital já era um ativo importante no negócio, de micros, médias e grandes empresas sempre se posicionaram, né? As grandes empresas sempre. Só que depois ali, um pouco antes da pandemia, e o grande boom foi de fato na pandemia, que microempresas, microempreendedores se inclinaram muito para o digital devido à fase, né, que eles se encontraram. O que acontece? E, perceberam-se que o investimento, quando a gente fala de publicidade, não, não necessitava de um valor muito alto, né? Quando a gente fala do digital, das redes sociais, apesar de ter ali a rede social ser um negócio e você ter de fato que investir, as pessoas perceberam que
podiam obter retorno consoante ao produto, né? Tanto de baixo valor, produtos de baixo custo, de médio e de alto custo. Por quê? Porque todo mundo usa rede social hoje em dia. Não há uma pessoa que não tenha o Instagram, o WhatsApp, não busque no Google, né? Hoje em dia. Então, se a pessoa busca no Google, busca no Instagram, busca no WhatsApp, tem ali mensagens no WhatsApp, e você pode fazer seu produto chegar às pessoas, a consequência é a venda, né? Não, não há hipótese. A questão aqui é o quê? Consistência. Porque ao mesmo tempo que uma pessoa faz, outras várias estão fazendo. Então, quem mostra mais ganha. Exatamente. E nem todo mundo converte em uma só campanha. Na verdade, é muito difícil. Não é assim que funciona, né? Porque a gente tem que pensar aqui na sistemática do funil. Quanto mais pessoas entram, mais pessoas vão ser no meio do funil. Quanto mais pessoas entram no topo do funil, mais pessoas vão ser qualificadas no meio do funil e mais negócios serão fechados no fundo do funil. E isso é uma coisa que quando a gente entende essa sistemática, a gente entende a importância do topo, que são várias campanhas ativas em vários tipos de portais, não só Facebook, não só Instagram, mas também um bom posicionamento no Google, os outros portais imobiliários que são já fortíssimos, que são o Idealista e os diversos outros portais. É um conjunto de esforço, né? Quando a gente fala do digital, é um conjunto de esforço onde de todas essas leads, a gente passa para o meio que é a qualificação e a chance de negócio. Enquanto mais pessoas entram, a chance de negócio no final do funil aumenta. Certíssimo. Certíssimo. Sim, tu tocaste aí num ponto muito importante, que é a nível do custo, e também, pronto, agarrando aqui também no tema da live de hoje, a nível do custo que nós temos hoje para fazer algum tipo de promoção, a nível de marketing, é muito barato se nós formos comparar com o que era, por exemplo, há 40, 30, 40 anos. Portanto, antes uma pessoa para fazer algum tipo de publicidade, a nível de colocar um outdoor ou algo do género, ou até mesmo um anúncio de televisão, sei lá, as empresas pagavam milhões e milhões só para terem ali uns minutinhos na televisão. Porquê? Porque haviam poucos canais e quem estivesse naqueles canais ganhava o mercado praticamente. Hoje em dia é um pouco diferente. Hoje em dia temos muitos canais a nível próprio idealista, no mercado imobiliário, temos a parte do Facebook, Instagram, temos a televisão, temos já diversos canais que, através da competição entre si, já conseguem entregar às empresas, neste caso aos consumidores, um preço muito mais competitivo do que entregavam anteriormente, pronto, quando poucas empresas tinham monopólio sobre aquele ativo, pronto, que é a atenção, que é o que nós estamos aqui a falar. Portanto, hoje a atenção é praticamente, porque como nós vemos, qualquer pessoa que tenha atenção faz dinheiro com qualquer coisa, porque a atenção é exatamente o que vende hoje em dia. E portanto, nós hoje conseguimos ter essa atenção, conseguimos ter milhares e milhares de visualizações com 30, 50 euros, o que é algo bastante baixo relativamente ao que era anteriormente, e hoje com 30, 50 euros conseguimos alcançar 10 mil, 20 mil pessoas. Enquanto que, por exemplo, com o marketing tradicional, que vemos muitas pessoas a fazer, portanto, entregar panfletos, entregar cartões de visita, outdoors, até mesmo outdoors, é tudo muito virado para muito gasto de energia, muito dinheiro, e que depois no fim do dia só se converte aí, pronto, só se contacta efetivamente 100 pessoas, 200 pessoas, enquanto que nós com esse valor, sei lá, de 300, 200 ou 300 euros que se gastaria no marketing tradicional, conseguimos alcançar 100 mil, 70 mil e tudo isso. Portanto, acho que anda muito à volta dessa parte, ou seja, como é óbvio, o marketing hoje digital é um investimento, porque é a partir daí que nós conseguimos ter a atenção que nós tanto queremos para os nossos negócios, e é por isso que nós também estamos aqui a fazer esta live hoje. Pronto. E é exatamente isso. Pronto. Não sei se queres dar algum dentro, Vitor.
Miguel, isso é um assunto muito interessante porque a sistemática da publicidade sempre foi a mesma. A sistemática da, da publicidade sempre foi igual. Que é o quê? Quando a gente fala de tráfego pago, hoje em dia, que é uma palavra muito em alta, quando a gente, principalmente no meio imobiliário, a gente tem que ter noção que o tráfego pago, ele é o quê? Ele é uma atividade dentro do marketing, que é o quê? O tráfego pago é quando a gente faz o conteúdo chegar nas pessoas, obrigatoriamente, ok? É igual a gente falar da televisão, antigamente, né? Televisão e rádio. A televisão e o rádio era o tráfego pago antes do digital, antes de telefone e redes sociais, certo? Por quê? Antes da gente apresentar qualquer coisa, principalmente na televisão, a gente tinha que ter em conta o quê? Que tinha que criar o conteúdo que ia ser postado na televisão, que era a propaganda, né? O vídeo, né? E isso era muito, muito caro. Só grandes empresas conseguiam produzir, fazer essa grande produção. Hoje em dia, o cenário é muito diferente. A rede social, ela abre uma porta aqui para gente, para que pessoas, pequenos empreendedores que não têm esse mesmo valor para investir, consigam também se mostrar, né? Então, a gente tem que ter noção que o tráfego pago, ele é um meio de fazer o conteúdo chegar nas pessoas. Só que a gente tem que considerar também que o quê? A gente tem que também produzir o conteúdo, né? Produzir o vídeo da casa, produzir os estáticos, que são as artes criativas da casa, e isso tudo influencia, né? Porque enquanto melhor qualidade você se mostra, mais confiança você passa. Dado essa confiança, devido à qualidade, mais a chance da pessoa que está vendo vir até você. Ou preencher um formulário, né? Que é aqui a metodologia do tráfego pago, quando a gente fala de leads. A gente tem várias formas de tráfego pago, não só para leads finais de contatos, mas a gente também tem conversão de seguidores no perfil, e entre outras. Funil para mensagem, funil para direct, mensagem no WhatsApp, conversão para website, se a gente quer levar tráfego para o website. Então a gente tem aqui algumas sistemáticas, as duas mais usadas até então, principalmente para quem está começando, que é a venda rápida, que é tráfego pago para o formulário, contactar ele direto, e ou para quem quer crescer seu brand, quer crescer sua marca, sua imagem, que é a conversão para o Exato. perfil, né? Então, isso é muito importante, essa E uma coisa que percepção. também é muito importante é a nível da consistência. Ou seja, porque muitas pessoas pensam, pronto, muitas pessoas que nós também falamos todos os dias, pensam que, até hoje estive a explicar isso a um cliente, que é o seguinte, pensam que no primeiro mês vão logo ter ali contas como os melhores hoje em dia em Portugal. E eu explico sempre, eu tive sempre, eu tento sempre explicar que é, os melhores que hoje estão em Portugal estão há 5 ou mais anos neste tipo de canal de vendas, vamos dizer assim. Ou seja, e desses 5 ou 6 anos que estão, só há 2 é que conseguiram efetivamente lucrar a sério com aquilo. Portanto, como é óbvio, hoje em dia já é mais fácil do que há 5 ou 6 anos de fazer este tipo de investimento, vamos dizer assim. Hoje já se tem resultados muito mais rápido. Só que, portanto, tudo isto demora na mesma tempo. E é algo que nós também tentamos sempre dizer ao cliente, portanto, que este é um investimento para daqui a 3 4 5 6 meses, um ano. Inicial. Inicial, os resultados Iniciais. iniciais, sim, sem dúvida. Porque a gente tem que perceber assim, os que começaram, os pioneiros, quando eles começaram a aceitação, isso parte muito pro cultural, porque uma coisa tem que ser implementada para depois ser aceita. Então, quando eles começaram, era muito mais difícil. Só que eles também surfaram a primeira onda. Exato. Então, quando aceitaram, quem estava lá era eles. Então, eles já o- foram aceitos logo de cara e já cresceram, deram um boom muito rápido.
Por quê? Porque, assim, depois que isso foi introduzido e todo mundo passou a perceber o poder da rede social, o poder do digital, isso ficou muito mais fácil, porque as pessoas já sabem como é que funciona. Quando a gente fala dos usuários da rede social, já sabem como é que funciona. Então, como isso ficou normalizado, é muito mais fácil crescer um perfil hoje em dia do que antigamente, né? Porque já foi introduzida essa cultura. As pessoas já acostumaram com isso. Já acostumaram a preencher ali, disponibilizar seu e-mail, seu número de telefone numa propaganda, coisa que não era muito fácil, as pessoas desconfiavam antigamente. Então, é por isso que hoje em dia, quando a gente, independente do ticket do produto, pode ser uma casa de 300 mil, pode ser a casa de 1,5 milhão, vamos achar leads. É lógico que o preço difere a quantidade de Certo. leads, né? É natural que em uma casa muito mais cara vai ter muito menos lead, porque não é todo mundo que dispõe de tal valor, certo? Certíssimo. E também o investimento tem que ser mais alto. Uma casa muito mais cara, a gente tem que buscar essa lead, buscá-la, né? Então, mas o interessante é que isso funciona tanto para quem vende um produto de 30 euros, quanto para quem vende um produto de 500 mil, né? Certo. É um mercado muito democrático, vamos dizer assim. Exato, porque é tudo uma questão de atenção, ou seja, primeiro é quem pagar mais vai ter mais em todo o tipo de negócio. Uh, mas é exatamente por isso que isso funciona desde um produto de ticket médio até um produto de ticket muito baixo, até um produto de milhões. Portanto, porque é isso que interessa sempre, é a nível da atenção. Portanto, depois as leads que se vai adquirir, como é óbvio, quanto maior for o preço do produto, menos leads vamos conseguir adquirir. Porquê? Porque há um público muito mais fechado, muito menor para para um produto tão caro. Portanto, por exemplo, para um imóvel de 2 milhões ou de 1,5 milhão, como já fizemos aqui algumas campanhas, e mesmo assim conseguimos muitas leads e pronto. Ou seja, nós fizemos aquelas campanhas com um público muito específico, um público de luxo, um público premium. Portanto, não vai ser como, por exemplo, um imóvel popular de 200 mil euros, uh, pronto, que nós publicitemos e temos ali 200 leads. Portanto, em vez de termos 200 leads, temos ali 70, ou 60 ou 70, pronto, ou 80, que seria mais nesse sentido. Claro. Pronto. Isso tudo depende também da localização do imóvel, porque a zona interfere altamente no volume de procura. Eu posso usar um exemplo aqui muito forte. A gente rodou uma casa de 1,2 milhão, por exemplo, só que essa casa estava na Ilha da Madeira. É de fato é uma diferença muito grande entre pessoas que buscam morar na Ilha da Madeira e pessoas e uma casa de 1,2 milhão, só que estava em Lisboa, em Campolide. Então, qual que foi a percepção aqui, os resultados? A rua o de Lisboa, obviamente, teve o resultado esperado e muitas leads, porque depende da zona, da demanda, da procura, onde as pessoas estão procurando. É assim, naturalmente, quando a gente roda nos centros, quando a gente roda um imóvel que está nos centros, as grandes cidades, as maiores cidades, a chance de ter uma lead qualificada aumenta exponencialmente. É muito mais estranho não ter uma lead qualificada do que ter uma lead é muito mais estranho não ter uma lead qualificada do que ter uma lead qualificada nesses casos. Agora, quando é um imóvel em zonas geográficas muito específicas, primeiro que a gente já avisa, né? Ó, é complicado, porque a procura é muito baixa. A gente tem que acertar. Imagina só, a rede social é usada por milhões e milhões e milhões de pessoas. A gente tem que acertar uma pessoa muito específica, Certo. né? Para morar numa Ilha da Madeira, para morar, por exemplo, num Gerês, né? Então é muito mais específico do que quem procura morar nos grandes centros, naturalmente. Certíssimo, certíssimo. Exatamente.
E Vitor, agora indo aqui um pouco novamente a nível da marca, do branding. Ahm, o que é que tu achas, assim, o principal fator de quem está a começar, neste caso clientes que já estão a começar este tipo de serviço connosco? Qual é que é, assim, a principal dica, que tu dás a esses clientes quando se trata de branding e gestão de redes sociais, vamos dizer assim? É assim, é um fator muito importante porque a gente percebe, não de hoje, que a grande procura dos consultores imobiliários, na grande maioria das vezes, é angariações, porque o mercado já está inclinado para muitos compradores. Então a gente tem que ter produto na prateleira para vender, né? Sim. É, Só que o que acontece? É muito perceptível que, por que tem consultores que têm 50, 100, 150, eu conheço, nós conhecemos, né, Miguel, consultores que têm 280 angariações, um consultor. Por Sim. quê? Aí, a pergunta que fica é, por que ele tem esse tanto de angariações? É muita angariação para uma pessoa só. E isso é dado ao fato de autoridade. E como é que se constrói essa autoridade? A autoridade no mercado. Como é que se constrói essa autoridade? Uma boa imagem, um bom posicionamento. Ok? Tem que se mostrar. Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma frase muito importante. Quem não é visto não é lembrado. E esses consultores, muitos deles são jovens. Eu conheço consultores jovens, muito jovens mesmo, mais jovens que eu, que têm 70 angariações. Agora, assim, se a gente for parar para perguntar, mas por que tantas pessoas, tantos clientes confiam em pessoas tão jovens? Porque eles não têm medo de se expor, né? Exato. Eles pode ter certeza que o nível de rejeição deles é muito Sim, e grande. uma frase que eu também gostava de salientar, que até foi de um cliente que está aqui agora a assistir, ahm, foi a nível da visibilidade. Ou seja, hoje a visibilidade vale mais que o próprio know-how. Portanto, é algo muito importante de salientar. Ou seja, mesmo que seja uma pessoa que possa ter zero know-how, desde que tenha visibilidade, vai haver negócio. Sim, isso é muito importante. Essa frase é muito forte, porque é uma verdade. Só que a gente tem aqui um meio termo. Se a gente for pensar bem, que é o quê? Se a gente não tem, Depois a longo prazo, se a gente não tem o know-how, quando os clientes vierem procurar de claro, fato, você não vai conseguir converter a lead. claro. Então, os dois têm que andar juntos. Exato. Os dois o conhecimento. Só que automaticamente, como é que o know-how vem? Treinando, saindo na rua todo dia, falando com pessoas, vendo como é que o mercado funciona. Então, mesmo que eles não tenham know-how, a visibilidade deles vai trazer clientes, onde ele vai ter que lidar com as informações, ele vai ter que aprender. Então, ele aprende muito rápido também, porque ele tem que se adaptar muito rápido, mesmo que ele não tenha, mesmo que ele seja muito visível e não tenha know-how, uma hora ou outra ele vai ter. Ele vai ter que lidar com o mercado, ele vai ter que lidar com as pessoas, Sem não é? dúvida. Isso é interessante. Então, eu acho que aí até o nível de aprendizado para quem está começando é mais rápido, é mais dinâmico também. Sem dúvida, sem dúvida. E também a nível muito da imagem, como tu estavas a dizer. Ou seja, nós hoje também vemos muito no mercado que os consultores que vêm até nós não têm muito conteúdo. Ou seja, fotografias, não têm muitas fotografias, não têm muito vídeo. Pronto, também, a maioria dos clientes não tem nada deste tipo de fatores. E portanto, nós sugerimos e até mesmo produzimos conteúdo aqui para os nossos clientes. Portanto, um deles é o MaxCast, portanto, o podcast que nós fazemos com os clientes. E também, tu, Vitor, sabes melhor que ninguém. Portanto, tu, o que é que fazes quando um cliente não tem esse tipo de conteúdos? Consegues aqui também partilhar? Quais é que são assim? Isso é muito normal, principalmente para quem está começando agora, que é uma boa fatia aqui dos clientes da Maxel. Porque quando a gente pensa em posicionamento, a gente tem que pensar no seguinte: eu sempre me coloco como cliente, depois me coloco como consultor, porque assim a gente consegue pensar um pouquinho como os dois. Imagina que eu sou um cliente, eu tenho uma casa para vender.
uma herança ou de. Não importa de onde a casa veio. Eu tenho a casa para vender e penso assim, beleza. Tem aqui uma casa e ela vale meio milhão de euros, ok? E eu vou buscar consultores. Estou vendo aqui. Eu abro o perfil, eu abro os canais digitais do consultor X e tá lá, foto com cliente satisfeito, várias fotografias profissionais, ele falando em vídeo sobre o mercado, sobre a experiência ao longo dos anos. E foi uma construção, Exato. né? E Olha, até podes falar do exemplo que nós agora tivemos. Portanto, o consultor, não vou estar pronto, aqui também a dizer nomes, mas o consultor foram quantos meses que ele esperou até vir o primeiro contacto para a angariação na conta dele? Foi. um mês e meio. Exato. Foi um mês e É isso. meio. É isso, é isso. Ele é um consultor que já tinha muito know-how, ok? Ele já tinha, eu posso citar que ele é da Remax, ele já tinha Hall of Fame, então ele já vinha trabalhando muito tempo, já tinha sucesso na carreira. Só que no digital ele ainda estava Sim. iniciando. Ele não tinha nada no digital, era no meio publicitário tradicional, onde ele, né? Só que é, quando a gente vai parar para pensar assim, é, o porquê que ele teve uma lead que quis entregar uma angariação. Ele já veio muito disposto Muito. a investir no digital. Ele veio muito disposto. Eu posso te falar que com um mês ele já tinha 6 vídeos de Então, casas. fotográfica, Ele fez 2 sessões fotográficas num mês certíssimo. só. É lógico que cada. Isso é uma realidade Claro, dele. Nem todo mundo claro. compartilha dessa realidade. Perfeito? Só que é para a gente perceber aqui o porquê. Depois ele postava muito, ele posta stories, ele posta, pá, que ele tá na academia, ele posta o dia a dia dele como consultor imobiliário, ele posta ali, pá, diversas coisas, ele posta resultados, né? Posta os prêmios que ele já recebeu. Isso tudo tem um porquê. Você posta angariações, depois você posta resultados, depois você posta foto com o cliente sorrindo. Pá, tem muita gente que fala assim, ó, eu não, Vitor, eu não gosto de postar foto com cliente, eu acho evasivo e enfim. Eu penso assim, por quê? Imagina só, o cliente comprou com você um produto de alto ticket, e você ainda foi lá e tirou uma foto com ele sorrindo, com ele satisfeito, e ele ainda te tirou permissão para postar. É lógico que é a casa. Tem cliente que fala que não quer, pronto. Lógico, né? Só que eu penso assim, se eu fosse um cliente procurando um consultor imobiliário e visse essas fotografias, significa que ele faz as pessoas chegarem no objetivo delas. E ainda as pessoas vão lá e tiram uma foto sorrindo com ele, Sim, isso a nível orgânico é autoridade pura. sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Uhum. É prova social pura. Prova social pura. Pronto. É Exatamente. isso mesmo. É isso mesmo. Bem, desde já também agradeço aí quem toda a gente está a ver. Bruno, grande abraço. João, também grande abraço. Grande abraço aí para todos. Portanto, Vitor, o que é que gostarias aqui de tocar mais? Qual é que seria o ponto que tu A gostarias Naira a Naira fez uma pergunta muito interessante. E como é que é o mercado para as para a mulheres? mulher? Ótimo. Sim, essa Eu se pergunta calhar é até vou ótima. aqui abrir uma caixa para perguntas para quem quiser fazer. Mas já respondendo a pergunta da Naira, na minha visão é 50-50. Eu vi muita mulher, eu vim de dentro da Remax. Eu vim de dentro de uma agência da Remax, onde era Remax, 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 e eu participava dos eventos das Remax todos e etc. Então, para mim era 50-50. Eu acho que, o, que esse respeito vai do profissional e independe se é mulher ou homem, se é jovem ou se é velho hoje em dia. Acho que o mercado é muito democrático. O que as pessoas hoje em dia querem saber, na minha percepção, é se você vai chegar lá, falar, mostrar o que você sabe fazer, Ó, passar a confiança e acabou. Se você passa confiança,
faça o que você sabe fazer, meu amigo. Ô, Miguel, a gente pode falar até de nós, a gente é muito Sem jovem. dúvida, sem É dúvida. muito jovem. E até tocando nessa parte das mulheres, já vamos também ir a nível da idade, que isso também é algo que hoje em dia no mercado acho que também está a acontecer muito. E nós por acaso temos falado nisso a nível, quando se trata de agências, quando temos reuniões com agências, é esse clique que acho que hoje em dia está a dar muito aos jovens. Aos jovens. Até parece que eu não sou um jovem. Mas pronto. Portanto, acho que é algo que está a dar muito, um clique muito, muito grande aos jovens, que é a nível do empreendedorismo e também como vêm estes grandes consultores hoje em dia que são bastante novos, acho que se inspiram muito nesse sentido. Mas já vamos lá, vamos partir aqui primeiro para as mulheres. E pronto, e foi exatamente isso, Vitor, que tu disseste. Portanto, desde que a pessoa tenha esse know-how, não importa, seja mulher, seja homem, seja Não qualquer importa. pessoa. Porque é assim, ainda por cima nós estamos num mercado que é literalmente um mercado de mérito. Ou seja, Sabe uma coisa que é muito interessante, Miguel? Porque eu ouço muito falar que quem decide vender a casa no final das contas, principalmente quando a pessoa é casada, é a esposa, é, sabe? Então, quem lida muito bem com esposas? É muito mais fácil uma mulher lidar com a esposa ou um homem lidar com a esposa? Não que o homem não vá conseguir, só que é diferente, isso é, né? exato, exato. Então, pá, tem mercado para Sim, sim. todo mundo, não Até tem porque, como. é assim, este é um mercado completamente. É quase como se fosse um livre mercado, ou seja, literalmente quem Sim, tiver sim. mais know-how é quem leva o prémio. É quem leva o prémio. Nós temos hoje em Portugal inúmeras consultoras que são bastante boas, que têm bastantes angariações e tudo isso. Portanto, acho que não é toda uma barreira. Pronto. A gente, eu conheço várias consultoras que dominam zonas. Elas Exatamente. dominam a zona Sim. específica, elas dominam a dela. Então, isso é uma questão de posicionamento. Exatamente. Nada mais. Nada mais. Também para agências que possam também estar a ver este Reels, não, esta live, também no futuro e para quem está a ver agora. Portanto, para agências nós estamos a ver muito na perspectiva dos jovens. Ou seja, os jovens hoje, como têm todas estas figuras que entraram no mercado há 4 5 anos, por exemplo, nós temos aqui um consultor que tem apenas 24 anos e que já fatura como um homem grande, como se costuma dizer. Portanto, eu acho que nem a idade, nem o género, acho que é uma barreira neste mercado. Ou seja, o que é preciso é efetivamente ter este equilíbrio entre o know-how e a visibilidade, que era aquilo que nós estávamos a Sim. falar, a falar no início. Somada ao Somado network, né? Porque não se claro, faz nada na vida sem sem network. dúvida. Se as pe- pá, é porque assim, muito dos negócios vem de pessoas também que já te conhecem. Se você se faz um bom trabalho, as pessoas confiam em você, vai vir outra. É assim, é um dado comprovado no mercado que se um cliente veio por indicação, a chance dele fechar com você é 95%. Sem dúvida, exatamente. 95%. É muito diferente de uma prospecção a frio, né? Exatamente. Prospecção a frio a gente tem que se mostrar, a gente tem que fazer aquele primeiro trabalho. Só que quando a gente é indicado, 95% da pessoa fechar. Porque a gente já foi indicado e quem indicou era uma pessoa de confiança. Então a gente quebra essa primeira fase. A pessoa vai vir, vai saber qual que é o produto que você tem, acabou. Né? Então o network é importantíssimo, principalmente para negócios mais sólidos e mais rápidos de se fazerem, né? E também uma coisa muito interessante aqui é que eu vejo quando um cliente entra, principalmente imobiliário, eu sempre pergunto: você tem um budget definido por mês, Exato. pensado para o marketing por mês? Porque assim, quando a gente tem ideia de quanto a gente tem de budget por mês para trabalhar marketing, a gente consegue saber nossas ações, ok? Porque isso é separado por níveis. Tem ações iniciais, depois dessas ações iniciais elas estarem indo bem, a gente passa para as ações secundárias, que elas, né? E por aí vai. Então, e a maioria não tem.
Exato. Não tem. E é normal também. Mas isso é um assunto muito importante que eu gosto de citar, porque o marketing é um negócio, ele faz parte do negócio. Ele é um investimento do negócio. Imagina só que a gente tem 10 campanhas rodando, por exemplo. Todas as 10 campanhas vão vender? Não, jamais. Não vão. E quem falar isso está mentindo. Só que a gente tem que ter noção aqui que a gente segmentou o budget dessas 10 campanhas, onde se uma vender, ela paga todas as outras. E continua. Exatamente, sem dúvida. É isso mesmo. Sim, sim, sim. Epá, isso acontece muito, muito com os nossos clientes, que é exatamente isso. Ou seja, às vezes uma campanha se calhar não correu tão bem, que é o normal, portanto paga todas as outras. Portanto, e é exatamente isso que importa. Portanto, é mesmo o resultado pronto, do conjunto. Não tanto daquela campanha que correu mal, mas das outras nove, se calhar, que correram bem. Portanto, é Exatamente. exatamente nesse sentido. E é exatamente como a Sofia está a dizer: é mesmo know-how, visibilidade e força de vencer. É isso mesmo. Exatamente. Essa é a briga hoje em dia. Uma briga Uhum. saudável. Quem aparece mais, leva mais. Sempre foi assim, não só hoje em dia, mas sempre foi Exato. assim. Só que hoje em dia a gente tem a facilidade que é muito mais barato. É muito mais barato hoje em dia. Imagina só antigamente, antes do digital, para a gente se posicionar numa zona. Primeiro que a gente tinha limite de zona. A gente conseguia posicionar em um certo raio ali. Mas a gente tinha que pedir panfleto. Mas para esse panfleto existir, tinha que ter design. Era design, depois o panfleto, depois a gente tinha que pagar para imprimir o panfleto. Depois a gente tinha que botar gasolina no carro, se dispor a sair, tirar horas ali do dia para espalhar esses panfletos, onde a gente não tinha análise de métrica nenhuma para ver quem viu, quem não viu, quem jogou fora, quem não jogou, entende? Exatamente. No digital é totalmente diferente. A gente tem quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram para se inscrever, para preencher o formulário, quanto foi gasto, e isso dá um controle muito grande, um controle muito grande de investimento. Exato. Isso é um ponto muito bom. Tirando o quê? Se a pessoa não quer, ela passa ali a tela. Um papel não, papel Sim, gera exato. lixo. Mas não O que eu invalida. vejo também muito nos papéis, que nós é assim, nós temos alguns clientes que fizeram exatamente isso, ou seja, os clientes começaram ao contrário. Em vez de começarem com se calhar um marketing digital que é mais barato, tal como nós falámos anteriormente, começaram, por exemplo, com outdoors, começaram com pronto, flyers, nem é assim nada de muito custoso, mas pronto, começaram nesse sentido. Só que isso não traz métricas absolutamente nenhumas. Ou seja, um panfleto, um flyer, nós não conseguimos, mas muitos consultores também não fazem, que é dar tracking no número de telefone, colocar uma espécie de um número de telefone máscara. Só que depois também, isso é a única métrica que nós conseguimos medir no final das contas, portanto, porque nós não sabemos quem é que efetivamente leu aquele panfleto, não sabemos quem é que ficou com aquele panfleto, portanto, não sabemos absolutamente nada. E, portanto, quem não mete, não cresce. E é exatamente isso que o marketing digital traz aqui, ou seja, nós temos absolutamente todas as métricas. O próprio Facebook, o próprio Instagram passa-nos todas as métricas. E até mesmo a nível de transparência para os nossos clientes, também nos ajuda muito. Porque se nós fôssemos, por exemplo, uma empresa de impressão, vamos dizer assim, nós não conseguimos estar ali a garantir resultados que aquele panfleto iria dar resultado. Nem como se fôssemos uma empresa de design a fazer aquele panfleto, não iríamos nunca ter a garantia daquele resultado. Aqui, a nível do marketing digital, conseguimos ter. Porque vamos ao Facebook, é literalmente só ver quais é que são as métricas daquele anúncio e pronto. E também Perfeito. nós providenciamos sempre um relatório ao cliente mesmo para ele ter conhecimento dessas métricas todas e estar sempre a par de tudo o que nós estamos a fazer. Perfeito. Isso é muito importante, mas isso não invalida toda, porque a publicidade é uma junção de esforço, né? É uma junção de esforço. Isso não invalida os outros Exato. métodos. Só que se a gente for pegar para fazer uma conta muito básica, imagina só, quanto que é para a gente deixar um outdoor por semana para esses 300 euros, dependendo?
300 € em um lugar que passam pessoas, né? Porque quando a pessoa vende um outdoor, ela tem que ter pelo menos a métrica de quantas pessoas passam por ali. Senão não faz sentido. Com esses mesmos 300 €, a gente vai falar aqui de mil. Vamos colocar aqui uma média de 1.000 € por mês. Com esses mesmos euros, você faz um vídeo, que ele é perpétuo, ele é infinito. Você tem um vídeo, acabou. Entende? Você faz um vídeo por aí, 250 € profissional da casa, joga 250 € de tráfego pago no digital e acabou. De ver se antes de vai saber quantas pessoas, porque independente de quantas pessoas passam por aquele outdoor, quantas vão ver? Pá, as pessoas estão no carro, estão na correria do dia a dia, estão no telefone, estão indo trabalhar. Exato, sim. Muito difícil para prestar atenção. A gente já tinha, e uma coisa muito interessante, quem está no telefone está prestando atenção. É, Quando você abre uma rede social, você está vendo o que está ali. normalmente ela só tem que ir lá à frente da cara, ou seja, não tem Exato. outdoor, tens a paisagem, tens, sei lá, prédios, podes ter outros outdoors. Agora, quando uma pessoa vê efetivamente só ali o anúncio, é só exatamente aquilo que está a aparecer na tela dela. Exatamente. Portanto, mas é assim, na mesma, isso é algo que eles dizem e acho que é também importante de nós falarmos aqui. Muitas vezes os clientes perguntam: então, mas as pessoas não vão ver o anúncio e só vão clicar só porque sim? Pronto. E nós respondemos sempre, ou seja, elas podem acabar por fazer isso, mas nós, até que a pessoa efetivamente submeta o formulário, nós temos uma série de perguntas de qualificação, vamos dizer assim, que fazemos à lead antes sequer dela entrar em contato efetivamente com o nosso cliente, que nos permite logo fazer essa qualificação da lead. Ou seja, a lead já chega ali ao nosso cliente, como é óbvio. Muitas vezes também aparecem leads que só preencheram aquilo só por curiosidade, ou até mesmo só porque sim. Mas aumentamos drasticamente a probabilidade de virem leads boas e leads que efetivamente querem saber mais sobre, por exemplo, um imóvel que estamos a publicitar ou algo do género. Por isso acho que é bastante interessante nós dizermos isso, porque muitas pessoas pensam que se calhar já fizeram anúncios e se calhar aconteceu isso porque o anúncio não foi bem configurado, vamos dizer assim. Mas muitas das pessoas pensam que vou fazer o anúncio e vêm ali leads que não querem saber absolutamente nada. E não é assim que funciona. Nós temos formas de contornar isso e pronto, e fornecer aos nossos clientes as melhores leads possíveis para converter. Sim, isso é um ponto muito importante, porque quando a gente tem um imóvel chega na gente, a gente tem todo esse cuidado de análise, onde ele está. A gente tem aqui acesso às métricas de metro quadrado de procura, né? E de procura das zonas. Por exemplo, a gente tem e muito feedback de outros clientes. Isso aqui informação é ouro. Se a gente tem informação, a gente tem tudo. Por exemplo, a gente pode ver no Porto. O Porto, a gente tem muito feedback de clientes que muitos israelitas procuram no Porto, Exato. entende? Então, esse tipo de informação, para quem está atento, otimiza a campanha. Otimiza a campanha. Então, a gente tem formas de estruturar as copies da campanha. A gente tem formas de fazer o criativo de forma chamativa. A gente tem formas de fazer com que isso gere o melhor resultado possível. Mas é natural que a maioria vai ser curioso. É Exato. um fato. É um fato. É um fato. Não tem como a gente acertar. É uma coisa que eu sempre digo: se a gente pudesse se a gente tivesse o É poder sempre uma questão. de acertar só as pessoas certas, Ah, a gente estava rico uma hora dessa. exatamente, exatamente. É sempre uma questão de probabilidades. É isso mesmo. É isso mesmo. É a probabilidade. É a probabilidade. Ricardo, boa noite. Aí o Ricardo Fonseca. E, e pronto. E é exatamente isso, Isa. Pronto. Não sei se queres tocar em mais algum tipo de questão. Acho que já cobrimos aqui alguns pontos muito importantes. E Sim. acho que está tudo por hoje. Acho que está tudo. Pronto, Perguntas. Temos perguntas? Você que está como dono da live, Miguel, vê se a gente tem pergunta aí. é isso mesmo. Não, ainda não.
quem quiser pode fazer perguntas. Nós vamos estar também aqui a responder todo o tipo de perguntas. E, e pronto. Mas se não houver, também não faz mal. Pronto. Nós também vamos estar também aqui todos os sábados agora, mais ou menos esta hora, portanto, às 9 da noite. E pronto, e é isso. Portanto, é de esperar agora para as próximas semanas, para os próximos meses. Todas as semanas, aqui às 9. Portanto, também vamos trazer aqui outros membros da equipa. Hoje veio aqui o grande Vítor, o homem das operações, explicar aqui um pouco como é que funciona tudo isto. E, e pronto, e agora para a próxima live, vamos ver quem é que poderá vir aqui ter esta conversa também connosco e também para partilhar um pouco do know-how também da nossa equipa. Pronto, É é isso. isso. Obrigado, Portanto, Miguel. muito obrigado também, Vítor. Obrigado a toda a gente que também viu aqui a live. Foi um gosto e pronto. E até ao próximo sábado, à mesma hora. Até já. Tchau, tchau.